Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à quarta unidade da disciplina Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Nádia Bruneta Peretti. O tema da nossa aula hoje é Pesquisa de Clima Organizacional. E como começamos, eu gosto sempre de apresentar a competência e o objetivo principal que vamos desenvolver hoje. Lá no quadro Comigo, nós temos aqui o objetivo, então, de conhecer a estrutura e os processos para agregar pessoas às organizações, desde a nossa primeira aula, mas especificamente hoje nós vamos compreender o que é clima organizacional, como que nós identificamos e vamos aprender a elaborar uma pesquisa de clima organizacional. Então, a pesquisa de clima organizacional é um importante indicador de gestão de pessoas. E quando a gente fala em indicadores e de gestão, há uma relação. Gestão implica em tomada de decisão, que deve ser pautada em indicadores. Então, a gente não toma as decisões em ambientes organizacionais porque a gente acha que está certo ou porque a gente entende que aquilo vai funcionar melhor. Especialmente quando a gente envolve pessoas, o importante ou o ideal é que nós tenhamos aí dados concretos que deem embasamento para aquela tomada de decisão. Por isso, a gente vai aprender hoje a aplicação de uma pesquisa de clima organizacional apresenta por meio de indicadores, questões ali, temas ou conteúdos para que seja passível tomar uma decisão de gestão. Então, vamos lá contextualizar e entender sobre que aspecto nós vamos iniciar esse nosso encontro aqui. Nós temos o objetivo de conhecer numa pesquisa de clima organizacional, e aí quando eu falo essa pesquisa, eu estou me referindo aqui a essa sigla PCO. Então, nessa pesquisa, nós queremos compreender a percepção dos colaboradores acerca do ambiente de trabalho. E essa percepção sugere uma boa tática para o alcance de importantes estratégias organizacionais. Então, perceba que a estrutura da organização pode ter efeitos muito significativos sobre os seus integrantes e fica inviável determinar o que leva à satisfação de cada um de forma isolada. Então, quando eu falo aí que eu preciso ter uma percepção do que uma ideia, né, da percepção dos colaboradores sobre determinado contexto e ambiente, significa que eu tenho que ter indicadores, indícios aí do que eles compreendem como a sua realidade. Então, em outras palavras, para traduzir isso de uma forma clara e objetiva para que você entenda aqui o que eu estou dizendo, é que o que eu considero que é ok no ambiente de trabalho pode ser totalmente irrelevante para você, indiferente. O que eu espero que seja mínimo ali em termos de conduta, de relacionamento e que para mim seja importante, para você pode ser totalmente imperceptível. Pode ser que algo no trabalho me motive muito e pode ser que para você o fator motivador seja totalmente distinto da minha percepção. Então, a gente tem essas pesquisas aí como norteadores, elas vão dar por meio de indicadores quantitativos e qualitativos uma percepção de forma mais coletiva daquele ambiente, daquele contexto. Seguindo aqui adiante, falando ainda na contextualização, nós precisamos considerar que assim como nós temos aí esse clima, né, e nós percebemos hoje, por exemplo, aqui está um pouco mais frio, né, vocês percebem aí pela roupa que eu estou usando, então essa questão do clima, a gente sente aí a todo momento, está mais frio, está mais calor, está agradável. Na organização, a gente também percebe esse ambiente, já quando a gente entra. É possível identificar se ali está estabelecido um ar de tensão, se os colaboradores estão satisfeitos, se apresentam bom humor, se sorriem, se eles parecem insatisfeitos. E essa percepção, ela se extrapola também ali para o contato entre clientes, fornecedores, não é restrita muitas vezes ao ambiente interno, porque ainda que a gente entre num lugar, muitas vezes esteja ali trabalhando profissionalmente, você já percebe, hoje meu colega não está num dia bom, hoje meu chefe está numa situação ali que é melhor nem chegar perto, não vamos cutucar a onça com vara curta.
Ou tem outros dias que você percebe que está aquela alegria contagiante ali, as pessoas acabam também sendo influenciadas. Mas fora da organização, especialmente quem trabalha aí diretamente com o público, essa questão do clima interno também pode impactar e decidir, influenciar inclusive nas decisões de compra ou de negociação. Então, um cliente que entra num negócio lá, seja de prestação de serviço ou de comércio, mas ele não é bem recebido, se ele não tem uma boa apresentação ou até recepção em termos de educação, de gentileza, ele muitas vezes acaba nem dando criando muito vínculo ou muita relação ali e pode até inviabilizar o fechamento de um negócio, de uma compra ou de uma prestação de serviço. Então, esse clima afeta não internamente apenas, mas também pode aí prejudicar as relações e os futuros negócios. Por isso, manter um bom clima organizacional é importante, sim, para aquele espaço. E aí nós vamos começar, então, a perceber aí quais são as características e o que a gente precisa assimilar em termos desse conteúdo. Vamos seguindo aqui, ainda esclarecendo esses fatores, a forma mais completa e eficaz para saber, de fato, como que os colaboradores percebem esse ambiente profissional e se eles estão satisfeitos ou não ali, é fazer a aplicação de uma pesquisa de clima organizacional. E ela se trata, então, de uma ferramenta de gestão que é extremamente útil para a tomada de decisões, desde que, obviamente, ela seja bem conduzida. Então, quando eu aplico uma pesquisa de clima organizacional, eu preciso minimamente estruturar essa pesquisa de forma que eu possa vir aí a descobrir ou a desvelar, muitas vezes, questões que não estão ali tão aparentes. De nada adianta eu fazer uma pesquisa para inglês ver, criar um questionário qualquer, pedir para responder e não considerar, não trabalhar os dados, não cruzar informações e muito menos deixar de usá-las estrategicamente. Então, essa pesquisa de clima organizacional, ela traz indicadores importantes e a gente só consegue saber o que de fato os funcionários percebem daquele ambiente, quais que são as lentes que condicionam as suas visões de mundo ali, o que ele entende, o que motiva ou não, fazendo o quê? Perguntando. Como que a gente investiga alguma coisa? A gente vai lá, procura descobrir o que aconteceu, como que foi. E aí, questionando, e aí a gente vai entender durante a aula que existem técnicas diferentes também para conhecer essa opinião dos funcionários, dos colaboradores, mas é por meio delas que nós vamos investigar, então, para ter uma noção de como está estabelecido o clima naquele espaço. Então, esse é o pano de fundo aqui da nossa quarta aula de gestão de pessoas e agora nós vamos iniciar efetivamente com o conteúdo previsto. PCO, Fundamentos da Metodologia. Então, se eu considero a pesquisa de clima organizacional, assim como toda ferramenta estratégica para a área de gestão, ela precisa estar fundamentada, ela precisa ter uma base aí teórica e conceitual que vai dar sustentação para que os resultados ali sejam considerados válidos. Então, sobre que aspectos a gente precisa considerar aí? O que a gente precisa saber quando busca aplicar uma PCO? O que a gente considera? É a motivação, é a satisfação, é a influência do clima e da cultura, por onde que a gente começa a entender essa base? É lá no quadro eu apresento para você. Quais os fatores, então, para influenciar a satisfação organizacional? A gente parte aqui da cultura, então, considerando que a cultura reúne políticas internas, crenças, valores éticos, morais, e essa cultura influencia diretamente o comportamento organizacional. Quando eu falo comportamento organizacional, eu falo que a cultura influencia, então, o comportamento das pessoas e dos grupos, tornando aquele clima que é ali estabelecido mais positivo ou mais negativo. Então, o clima é influenciado diretamente pela cultura e a gente também considera que a percepção é muito singular e muito subjetiva. Então, ainda que o que eu posso considerar, e tem teóricos que concordam, que a questão de remuneração, de benefícios, é fator motivacional. Tem outros teóricos que falam que não, que salário não motiva ninguém.
Para você, salário é motivador ou não? Percebe que nós temos interpretações e podemos ter interpretações distintas, então? E aí a gente não tem essa questão, isso é certo ou é errado, isso é motivador ou não é motivador. Enquanto gestores, enquanto pessoas aí responsáveis pelo relacionamento, estando à frente de áreas estratégicas na organização, ou ainda que não, ou ainda que estejamos desempenhando papéis, outras funções, minimamente tendo essa visão crítica, essa percepção de compreensão que a teoria não precisa ser literal, não precisa ser engessada e aplicável, mas ela dá ideias e percepções para que você retrate e conecte aí a sua realidade. Então, também partindo desse princípio, nós vamos entender qual é a influência da motivação na cultura organizacional. Próximo quadro eu explico melhor isso. O clima organizacional vai refletir como que o ambiente é percebido. Então, o clima dá indícios se a gente está ali dentro de um ambiente tenso, mais favorável, se aquele ambiente parece mais positivo, mais agradável. E o clima, portanto, vai refletir, esse conceito você já conhece, porque nós já falamos anteriormente, reflete a atmosfera psicológica que envolve aquela empresa e os funcionários. Então, ainda que a pesquisa de clima organizacional me permita mensurar por meio de indicadores a satisfação desses funcionários, ainda assim os resultados vão ser subjetivos, porque para você pode ser de uma maneira e para mim pode ser distinta. E aí nós vamos entender que é importante usar dados quantitativos e qualitativos, porque os índices, os números, muitas vezes não vão apresentar essa compreensão diferente entre as pessoas. Então, mais adiante, nós também vamos entender a importância de agregar essas informações. Seguindo aqui, falando de cultura ainda, ela é responsável em parte pelo clima organizacional e a percepção do colaborador sobre o clima vai determinar também a sua satisfação em relação à empresa. Então, perceba aqui que a cultura ela vai influenciar diretamente, né, o clima organizacional, tem uma relação direta entre cultura e o clima, a gente percebe essa ligação aqui. E quando a gente fala especialmente de cultura, a gente enfatiza aqui que está contribuindo por meio do compartilhamento de crenças, princípios, hábitos, rituais, comportamentos, valores aí. Então, existem diferentes pesquisas, inclusive, voltadas aí à realização de como que se dá o comportamento das pessoas em função daquilo que está estabelecido ali no clima. De novo, considerando a questão da motivação e a subjetividade. Então, voltando naquele exemplo que eu falei, do salário, será que é motivador ou não? A gente tem uma teoria que é muito replicada aí, é uma das mais conhecidas, inclusive, que você estuda em outras disciplinas aí, especialmente da área de gestão, que é a teoria das necessidades de Maslow, ilustrada pela pirâmide, né? Que ela indica que, então, nas bases da pirâmide, nós temos algumas necessidades básicas e que considera-se aí que só sobe nos status ali de prioridades ou de motivações à medida que tem as bases satisfeitas. Então, o indivíduo só estaria interessado em elevar o patamar ali de motivações quando ele supre totalmente as mais básicas estabelecidas naquela ilustração proposta por Maslow. Para você entender melhor isso, eu vou apresentar a figura e vou comentando isso para você. Então, perceba aqui, eu trouxe a teoria, né, da motivação humana de Maslow, que destaca essa hierarquia de necessidades, que devem ser totalmente satisfeitas aí para a realização completa do indivíduo. Então, perceba aqui que na base da pirâmide eu tenho as necessidades fisiológicas. Em outras palavras aqui, poderia se referir à alimentação, sono, né? Aquilo que é básico aqui para a nossa sobrevivência. Então, pela teoria de Maslow, enquanto eu não tiver todas essas necessidades aqui fisiológicas que estão na base, né, atendidas ou satisfeitas plenamente, o próximo grupo de necessidades, que seria o de segurança, não vai apresentar esse efeito
efeito gerador de motivação para o indivíduo, porque eu preciso também suprir todas as necessidades buscando subir aqui na pirâmide. Então, perceba, as necessidades mais básicas aqui, no caso as fisiológicas, né, retomando aqui o nosso exemplo, se elas não estiverem totalmente, né, relacionadas ou plenamente atendidas às questões de alimentação, de sono, o que passa a gerar motivação seria a necessidade de segurança. Então, ter aqui a estabilidade no emprego, moradia, e aí só vem a questão de relacionamento, e aí a gente pode falar ali de amizade, de família. Depois viria a sensação de pertencimento ao grupo. Aí nós temos aqui a questão da estima, por sua vez, reconhecimento, valorização, e daí sim nós seríamos capazes de, atendidas todas essas necessidades básicas, buscar a realização pessoal, que tem a ver aí com moralidade, criatividade, potencialidade, reconhecimento e assim por diante. E outro exemplo que provavelmente eu já até mencionei aqui em uma outra aula, mas que eu gosto de reforçar, que fica claro esse exemplo, né, esse entendimento, é de um artista em início de carreira que muitas vezes estaria disposto de abrir mão das suas necessidades básicas aí, fisiológicas, de segurança, etc., para alcançar aquilo que o motiva efetivamente, que seria o status, a realização, o reconhecimento, a fama, e estaria lá no topo da pirâmide. Então, percebe que não necessariamente todas as pessoas vão querer passar pelo mesmo nível ali ou pelas mesmas necessidades, considerando objetivos de vida diferentes ou considerando fases de vida diferentes. Então, uma pessoa que está em início de carreira, ela possivelmente, muitas vezes, vai querer aí abrir mão de alguns aspectos em busca de outros. Ou o exemplo aqui desse artista em início de carreira, ele pode abrir mão de morar num lugar legal ou de ter uma alimentação equilibrada, enfim, para ele passar a noite num barzinho tocando música ou viajando aí em busca de reconhecimento e de fama, que é a motivação dele. Professora, você está falando que as teorias, então, não são válidas, não são corretas? Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que elas estão aí para que nós tenhamos esse entendimento, essa aplicação e, principalmente, tenhamos o discernimento de compreender a individualidade de cada um. Então, não é porque Maslow explicou que existe uma hierarquia das necessidades humanas que nós precisamos considerar que dentro da pesquisa de clima organizacional, elas precisam ser seguidas milimetricamente. A gente pode considerar que a sua motivação é diferente da minha. Por isso que a gente precisa investigar, pesquisar. Então, isso elucida muito bem a importância de conhecer também o clima influenciado pela cultura. Percebe a conexão das informações? Por aí a gente segue de conteúdo, então, que tem bastante coisa para conversar nessa aula. Elementos que indicam o estado de clima organizacional podem ser representados por alguns pontos aí, porque aí a gente tem alguma característica, né, daquilo que pode dar um recortezinho do que cada um pode valorizar mais ou menos na organização. Então, perceba aqui, a questão do ambiente físico da organização pode ser mais importante para um do que para outros. A questão de ergonomia, de segurança, de atendimento lá também das necessidades básicas, né, muitas vezes fisiológicas, de estrutura física também relacionada a isso, os equipamentos que são oferecidos. A questão da atuação da liderança também pode influenciar essa percepção individual. Então, se eles são mais sensíveis a uma administração mais centralizada, burocrática, descentralizada, né? Como que funciona esse relacionamento? A questão da remuneração, então, que nós comentamos, será que salário, benefícios são motivadores ou não? Possibilidade de projeção e desenvolvimento de carreira. Ter um trabalho desafiador para algumas pessoas, isso aqui é importante, para outras não faz diferença nenhuma. Tem pessoas que gostam mais do trabalho operacional, da rotina, e tem pessoas que querem cada dia uma novidade, são movidas a desafios. Então, isso também é muito pessoal. A questão da comunicação, do estilo de gestão, do relacionamento interpessoal e aí por diante. Então, são alguns dos elementos que têm relação aí com fatores motivacionais que podem ser identificados pelos funcionários. E aí perceba que eles dão indícios também que esses elementos
podem ser interpretados de maneira distinta para cada uma das pessoas. E aí entra a questão subjetiva, a questão da subjetividade, que a gente tem que saber como que operacionaliza dentro de uma pesquisa de clima organizacional para ter um resultado mais concreto daquela realidade, para não ficar lá no mundo das ideias, para não colher informações que não possam ser implementadas ou colocadas ali de uma forma mais que traga resultados. É sobre isso que nós vamos falar mais adiante. PCO, instrumentos na prática. Bom, a avaliação de clima organizacional, ela traz também a possibilidade de aplicar alguns instrumentos. Por onde que a gente começa efetivamente, né? O que tipo de instrumentos nós podemos utilizar se queremos fazer? Nós conversamos pessoalmente com as pessoas para perguntar aquilo que nós queremos ouvir, nós encaminhamos um formulário eletrônico, impresso, colocamos todas juntas numa sala e tentamos descobrir quais que são aí os seus anseios, expectativas, sugestões, enfim, por onde a gente começa? Lá no quadro eu apresento para você. A avaliação de clima organizacional, ela prima aí por ter um aspecto de verificação cruzando essas questões quantitativas e qualitativas. Então, perceba que eu posso considerar aqui quantos responderam e tenho aí relações de índices de satisfação ou não, porque aqui eu tenho informações de números e dados também, né? Aqui, um aspecto importante para a gente considerar. Os números, quando são analisados de forma isolada, aí, eles, sem esse olhar, a percepção qualitativa, né, do colaborador, podem gerar informações imprecisas e resultados inócuos. Por exemplo, se eu considero aí o aspecto da comunicação, e eu coloco ali a comunicação apresentada como quesito aí num questionário, eu vou aplicar e eu pergunto assim: você está satisfeito com o estilo de comunicação adotado pela organização? E aí eu dou resposta sim ou não. E aí eu vou ter lá um número que vai indicar que 70% das pessoas estão insatisfeitas com a comunicação, enquanto 30% estão satisfeitas. O que isso me diz? Tem um dado que as pessoas estão mais insatisfeitas do que satisfeitas, mas em qual sentido? O que pode ser melhorado? A comunicação entre os pares, entre os gestores, a falha de comunicações processuais, de comunicações de informação a nível de carreira, de que tipo de falha de comunicação está influenciando nas rotinas, no trabalho. Nós não temos informações que dão base, né, que dão sustentação para compreender aquele número. Então, perceba que sempre que possível é importante cruzar, né, ou colocar juntos dados numéricos e informações qualitativas. Seguindo aqui, nós podemos dizer também considerações que há uma periodicidade mínima esperada para a aplicação de pesquisa de clima organizacional. Idealmente, ela deve ser anual, né, a cada período de 1 ou 2 anos. E ela pode ser aplicada aí tanto por entrevistas, e aí a gente vai entender como que funciona, os painéis de debates ou questionários. A PCO, portanto, ela deve fazer parte da política da organização, então tem vinculação lá com os objetivos estratégicos e precisam ser considerados e constantemente revistos. Que se a gente precisa considerar a revisão desses objetivos organizacionais, nós precisamos considerar a reaplicação da pesquisa de clima organizacional. Porque se os nossos objetivos, num determinado período de tempo, são X, nós podemos pesquisar os indivíduos em função daqueles objetivos estabelecidos. Se eu mudo esses objetivos em semestres, em anos, eu também preciso reavaliar os colaboradores em função deles. Então, perceba que tem essa questão de periodicidade totalmente atrelada e a indicação é que, ainda que os objetivos não sejam alterados, os objetivos organizacionais, é importante replicar a pesquisa em 1 ou 2 anos porque há uma
rotatividade natural. Nós já estudamos que as pessoas saem e entram das organizações, seja por motivo próprio, seja por iniciativa do empregador, seja por licença, por algum motivo, afastamento, enfim, há uma rotatividade natural em todas as organizações. Portanto, as percepções de uns indivíduos podem não ser as mesmas quando esse grupo é alterado, né? Quando a formação do grupo é outra, pode ter outra percepção da mesma cultura. A mesma cultura organizacional pode ter climas diferentes em função do grupo que compõe aquele espaço. Percebe, então, que a gente precisa dessa dinâmica de periodicidade? Por que não só 1 ou 2 anos? Porque também existem situações que é preciso aplicar uma pesquisa pontual. Por exemplo, percebeu-se uma queda importante na produtividade. Aí eu vou tentar entender o motivo daquela queda da produtividade. Ou, de repente, as pessoas se mostram extremamente insatisfeitas com o ambiente de trabalho. Eu vou tentar procurar entender a razão específica daquela demanda. Então, existe uma pesquisa meio que de rotina para avaliação geral e que pode ser realizada sempre que tiver um caso mais pontual também. Métodos aí, ou principais técnicas que são utilizadas para pesquisa, tá? A primeira delas é a entrevista, que requer mais tempo, porque é realizada individualmente, então a gente vai chamar cada colaborador aí de forma individual, por isso que requer mais tempo aí de dedicação, mas é uma oportunidade do colaborador registrar aí, manifestar sua opinião, se expressando de forma bem transparente, aberta, e aí ele deve ser idealmente acompanhado por um profissional que o deixe à vontade para falar, dizendo o que ele pensa a respeito da empresa. As perguntas podem abordar temas como gestão, comunicação. Então, quando a gente fala em entrevista, a gente diz que esse profissional pode deixar um clima bem tranquilo, né? Porque, num primeiro momento, a pessoa que é recrutada ali, convidada para participar dessa entrevista, dessa pesquisa, ela pode se sentir um pouco resistente em falar a verdade, podendo ter alguma represália, né? Se sentir aí desconfortável ou falar aquilo que se espera ouvir, não falar exatamente o que ela tem ali com sinceridade. E isso pode acarretar aí quase que uma desvirtuação do processo, né? Então, a gente precisa ter um profissional ali extremamente capacitado, habilitado para deixar aquele ambiente mais confortável, explicar que ele não vai ser colocado ali, penalizado por algum motivo em relação àquilo que ele fale. E muitas vezes as organizações optam por trazer um profissional externo, um consultor ou alguém que seja aí imparcial para a organização para ter esse distanciamento e não criar nenhum tipo de julgamento. Via de regra, independente do tipo de técnica, a gente está falando aqui da entrevista, vamos falar também do debate e da questão do questionário, mas nós precisamos convidar todos os colaboradores a fazerem parte ou a responderem essas pesquisas. Nós não podemos obrigá-los, a participação é espontânea, mas explicar da importância, da sensibilização mesmo, dos resultados que eles vão colher também, daquilo que vai ser o objetivo da pesquisa, para que eles tenham realmente aí uma segurança e uma confiança naqueles dados ali, né? E sejam sinceros, honestos, acima de tudo, nas suas respostas. Outra ferramenta lá no quadro eu apresento para você é o painel de debate. Ela costuma ser uma técnica mais econômica, porque a gente pode colocar aí 5 ou 10 pessoas simultaneamente dentro de um espaço, de uma sala aí, para conversar com esse avaliador, expondo o que elas pensam sobre determinado tema. Então, ali a gente pode realizar anotações, né, pela pessoa responsável ali, por quem está mediando, né, a mesa, e vai analisar, para serem analisadas depois pelo comitê responsável pela avaliação desses dados. Esse comitê é a união ali de representantes de cada uma das áreas envolvidas. Há questionamento sobre essa ferramenta aí pela questão do sigilo, pelo fator do sigilo. Então, as pessoas, muitas vezes, se sentem mais também resistentes em falar.
Diferente do modelo lá de entrevista, em que era individual, com uma pessoa que estava, né, um interlocutor, dando aí as diretrizes daquilo que vai ser questionado, pensa, numa sala de debate ali, com 5 a 10 pessoas, pode ser que tenha essa preocupação com a questão, vai saber, fui eu que falei, né? O meu chefe vai saber se eu falar, você não sabe mais quem que vai tirar a informação daquela sala. Então, o nível de maturidade, a gente fala, precisa ser mais elevado, precisa ter uma certa confiança entre os integrantes que são colocados aí na mesma sala de debate, para que a ferramenta também se torne eficiente e que as pessoas, da mesma maneira, sintam-se à vontade de falar aquilo que precisa ser falado. E a terceira técnica, talvez a mais usual, a mais reconhecida aí por todos, é a de questionário. Então, o questionário é mais prático, preserva o anonimato dos colaboradores, né, via de regra, porque a gente pode aí fazer questionários eletrônicos ou impressos, mas cada um responde o seu. E a gente tem uma grande vantagem, que é de ter o registro e fazer com que essas informações aí sejam comparadas no futuro. Num questionário, as questões podem ser de preencher colunas ou de múltipla escolha, então a gente tem possibilidade de fazer formas diferentes de questões. E as principais vantagens, então, é garantir, preservar o anonimato, custo, né, menor, respostas mais confiáveis. Da mesma maneira, essa questão da individualidade aí do questionário fica bem evidente e é uma outra facilidade, especialmente mediada aí pelos recursos tecnológicos, é a possibilidade de fazer esse questionário de forma online. Então, existem aí aplicativos, sites que possibilitam que sejam registrados os questionários com perguntas abertas e fechadas e eles já fazem até uma tabulação, ainda que mais superficial, mas permitem que já sejam gerados gráficos ou cruzadas algumas informações que facilitam muito, especialmente para quem não tem domínio, né, de estatística ou de trabalhar essa tabulação e compilação de dados. Existe essa possibilidade, então, que minimiza a necessidade de ter expertise dentro da organização para fazer isso. Então, é legal a gente ter, claro, parâmetros, né? A gente fala que precisam ser ali estabelecidos critérios mínimos, indicadores mínimos, e a gente vai entender bem, mas o questionário online possibilita, facilita a otimização desses recursos, de já disponibilizar para os participantes de forma eletrônica, já tem a devolutiva garantida ali, porque eles clicam em aceitar, já recebe, né, o responsável aí e já pode fazer o tratamento, essa tabulação prévia de dados. Pesquisa de clima organizacional, modelos. Qualquer que seja o modelo, e existem diversos, em função do porte, do segmento, da organização, a gente precisa estruturar uma maneira de se fazer aquilo. Então, a gente precisa ter um modelo, uma metodologia. A gente não faz ao léu, né? A gente faz, vou fazer uma pesquisa, então tá, coloca lá nome, telefone, se gosta de trabalhar. A gente precisa saber o que precisa ser, qual que é o fator que está estimulando, então, o que nós precisamos investigar, qual que é o nosso objetivo. Então, assim como nós vamos fazer uma receita de bolo, o que eu preciso? Eu preciso, quando eu quero fazer um bolo, né? Quero me aventurar aí na cozinha e vou cozinhar. Eu preciso seguir uma determinada receita. Eu vejo se tem uma ordem de colocar os ingredientes, talvez seja necessário primeiro misturar os elementos secos, farinha, fermento, sal, açúcar, e aí numa outra tigela a gente coloca lá o ovo, o leite, a manteiga, mexe, eu tenho que bater as claras em neve e agregar depois. Existe uma ordem e essa ordem de procedimentos ou de ingredientes vai possibilitar um resultado final. Pode ser que eu esqueça do fermento, me deixar um bolo mais maçudo. O bolo vai sair, mas ele não vai sair fofo, crescido, como se eu tivesse colocado todos os ingredientes. Então, perceba que um modelo, na prática, é a mesma coisa, a metodologia. Você pode até deixar um ou outro elemento de fora, mas o resultado não vai ser tão completo
quanto se você utilizar todos os elementos necessários para aquela realidade. É a mesma receita de bolo para todo mundo? Não. Tem quem prefira o bolo de chocolate, tem quem prefira o bolo de banana, tem quem prefira um bolo mais molhadinho, tem quem prefira o bolo mais seco. Então, a gente também adequa as receitas à realidade de cada um. Então, nesse entendimento, vamos entender os modelos aqui da pesquisa de clima organizacional. Para que uma pesquisa traga os resultados desejados, a gente precisa conhecer esse passo a passo, então, essa metodologia. Quais que são os métodos, as etapas, enfim, a receita que eu falei aqui, quais seriam os ingredientes e em qual ordem que a gente coloca. Então, de acordo com o Neri, essa metodologia se inicia primeiramente aqui, ó, vamos considerar o primeiro ingrediente do nosso bolo, comprometimento da direção para a aplicação da ferramenta. Então, ter esse alinhamento aí da direção é fundamental. Isso aqui é condição básica. Sem isso, a gente não tem a nossa receita para que haja sucesso do processo de implantação. Se não tiver essa sensibilização e esse comprometimento, esse processo dificilmente vai se concluir aí de maneira eficaz. Segundo ingrediente do nosso bolo, é fundamental que a gente tenha aí a formação de um comitê, para que seja definida a ferramenta da coleta de dados. E é nesse ponto que nós devemos perguntar, então, o que nós queremos saber com essa pesquisa de clima organizacional. Por que é tão fundamental eleger esse comitê? Comitê nada mais é do que a representação das unidades ou dos departamentos, dos setores, das áreas que formam aquela organização. Então, eu busco lá um representante que tenha um certo tempo de casa, que domine, que saiba exatamente os objetivos da sua área, para que ele indique quais pontos que precisam ser verificados numa determinada pesquisa. O que é importante, o que vai fazer diferença, o que está afetando. E aí, cada um dá a sua ideia e de forma compartilhada, né, esse comitê consegue aí com o acompanhamento de quem foi eleito lá, pode ser alguém do RH, ou pode ser um líder, ou pode ser uma iniciativa de alguma área, começar a colocar no papel o que vai ser questionado. Então, primeiro, conscientização, sensibilização da direção. Segundo ingrediente é eleger aí ou escolher os representantes do comitê que vão identificar aquilo que quer ser sabido, descoberto ou investigado efetivamente. Vamos ver qual que é o terceiro ingrediente lá no quadro. Se o objetivo da pesquisa aí de clima organizacional é identificar o que o colaborador sente, o que motiva e o que engaja, então é necessário que sejam estabelecidos os aspectos que se quer conhecer naquele ambiente. Então, esse seria o terceiro fator, né? O que é necessário aí ser estabelecido ou quais que são os aspectos que a gente vai buscar elucidar. Então, para a área de comercial, por exemplo, podem ser alguns aspectos. Para a área de logística, outros aspectos são considerados importantes. Percebe aí que um ingrediente depende do outro? Primeiro, a gente precisa ter lá a conscientização. Segundo elemento, na ordem certa, eleição do comitê, porque são os representantes desse comitê que serão capazes de indicar os aspectos que precisam ser avaliados. Então, terceiro ingrediente é esse. Vamos ver qual que é o quarto elemento aqui da nossa receita. A pesquisa de clima organizacional, então, faz com que cada colaborador manifeste, ou seja, apresente aí as suas dimensões, os temas, né, daquilo que eles têm como percepção aí do que é satisfação, do que é motivação. Pode ser relacionado à questão de espírito de equipe, aos relacionamentos, aos conhecimentos ou estratégicos aí, objetivos organizacionais, missão, visão, valores. Se esse indivíduo percebe o trabalho de todos em função de um objetivo comum, se não, no entendimento dele, ele considera que os gestores delegam bem, como que são as políticas de gestão de pessoas, se ele considera que a empresa é um bom local para se trabalhar ou não. Então, perceba que a amplitude aí, que envolve todas essas ações estratégicas aqui, vão dar um grau desses elementos aí, que é o grande objetivo da nossa pesquisa de clima organizacional. Então, não é só o RH que precisa estar envolvido aí, mas a participação dos membros da organização, no caso como comitê, e ela vai dar esse parâmetro aí de uma empresa que seja boa para se trabalhar.
E aí a gente tem até publicações que tratam, inclusive, desse tema, né? Você já deve ter conhecido aí, já ouviu falar, certamente já até leu reportagens ou a própria revista das melhores empresas para se trabalhar, ou Great Place to Work, que é a sigla, né? GPTW. Que faz lá a compilação das melhores práticas aplicadas por determinadas organizações em relação ao que os próprios colaboradores dizem. Então, se estão satisfeitos, se estão motivados, e aí elas têm aí um índice, né, de reconhecimento e de valorização no mercado. E é isso que é tão interessante e pode, inclusive, ser utilizado como modelo para a gente ver se as nossas práticas, ainda que numa estrutura menor, se aproximam daquelas que as melhores empresas para se trabalhar estão aplicando também. Empório urbano, conhecendo a percepção do colaborador, uma resolução da situação problema. Todas as aulas nós trazemos situações hipotéticas, então, para ilustrar o conceito que nós trabalhamos até aqui. Nessa aula não vai ser diferente, a gente continua com a situação do senhor Rui na Empório Urbano, então nós vamos ler e responder aqui ou resolver juntos essa situação. Vamos lá no quadro. O senhor Rui, da Empório Urbano, está bastante satisfeito com os procedimentos relacionados à gestão de pessoas que estão sendo consolidados aí na empresa desde aqui a nossa primeira unidade. Então, agora, o senhor Rui quer conhecer a percepção que a sua equipe tem sobre os vários aspectos da empresa. Para isso, ele tem aí o objetivo de aplicar uma pesquisa de clima organizacional, querendo identificar a satisfação e a motivação da equipe. Então, como que a gente faz, né, para mensurar ou para medir aqui esses resultados? Vamos ver como que é o nosso desafio aqui. O senhor Rui é um profissional empreendedor e bastante curioso. Ele quer saber agora no que consiste cada uma das ferramentas e quais vantagens e desvantagens que cada uma delas pode oferecer. Então, aqui nós já estamos, né, na 4ª unidade da disciplina de gestão de pessoas. Você já tem conhecimentos aí suficientes para auxiliar o senhor Rui. Vamos lá? Vamos escolher as ferramentas que podem ser adotadas por ele? A PCO, ela pode ser realizada em algumas fases, né? A gente já sabe lá os ingredientes da nossa receita. A primeira delas, alinhamento com a direção da empresa. Então, a gente pode lá já seguir com essa direção, né? Com essa sensibilização, fazer a composição simultânea aí de um comitê que vai cuidar da definição do instrumento de coleta de dados e também das informações que vão ser levantadas, né? O que a gente vai buscar desvendar aí nessa pesquisa. E aí a gente pode verificar lá se a missão, a visão, os princípios organizacionais estão sendo reconhecidos por todos. A gente aproveita para resgatar essa cultura da empresa. A gente define os temas, então isso aqui também eleito, né, com auxílio do comitê, tem a representação aqui para definição da pauta, dos temas, quais que serão as dimensões que precisam ser avaliadas e aí fazer o convite formal para que todos os colaboradores aí sejam estimulados a participar dessa pesquisa de clima organizacional. Então, a gente precisa obedecer essa metodologia que implica aí na implantação de fases de pesquisa. O processo não pode ser atropelado, a gente precisa pensar. Não adianta querer elaborar esse questionário às pressas para cumprir tabela, mas a gente precisa aí envolver as pessoas nos objetivos. Então, sensibilizar, né, a conscientizar a diretoria, ter a representação das áreas, definir bem a pauta dos assuntos que vai ser buscado elucidado por meio daquele instrumento de coleta de dados e aí convidar as pessoas a explicar por que elas precisam participar e depois apresentar os resultados ali, apresentar planos de ação, inclusive, a serem aí aplicados a curto, médio e longo prazo, trazendo toda essa relação do processo. Não só isso, vamos adiante aqui resolvendo essa situação. É importante que a empresa defina como que ela vai coletar os dados, então pode ser por meio de entrevista, por meio de painel de debate, em função daquilo que foi elencado, né? Se é uma pesquisa de rotina ou se é uma pesquisa para identificar uma queda de produtividade ou de motivação, por exemplo. E a maneira mais prática, especialmente para quem vai se aventurar numa pesquisa de clima organizacional, é a aplicação de questionário. Então, aqui no quadro, a gente completa dizendo que as dimensões e perguntas que vão ser feitas precisam ser discutidas com a direção da
empresa e com o comitê. Ela precisa ser customizada, inclusive, não copiada de outra organização. Então, se a gente considerar que a realidade do senhor Rui, ele vai precisar analisar esse formulário também, verificar se é mais viável fazer eletrônico ou impresso, né, entregue, e considerar aí essas necessidades específicas da organização. Então, em função daquilo que é tido ali entre os colaboradores, ele define quais que são os critérios e coloca em prática aquilo que está sendo colocado enquanto objetivo. Interação. Chegamos aqui no momento em que trocamos, né, informações, esclarecemos questões ou que você compartilha experiências e relatos aqui comigo. Vou consultar o chat e já volto para comentar. Retomando aqui com muitas participações de vocês, então vamos fazer aqui rapidinho, não precisa ficar muito tempo aqui de intervalo, né? Pessoal de Ibaiti, Paraná, comentando: um clima organizacional saudável proporciona grandes benefícios para a organização, como a melhoria na produtividade, engajamento dos colaboradores. Da mesma forma, um clima pesado, sem cordialidade, reflete diretamente nos resultados da empresa e, consequentemente, com o cliente. Perfeito, resumiram muito bem, captaram perfeitamente a ideia, parabéns. Ribeirão Preto, São Paulo, também dizendo aqui, fazendo um comentário: segundo a teoria da administração científica, Taylor, o homem só sentia motivação em trabalhar pela troca material, salário, o homo econômicos. Mas as teorias que vieram após mostram que muitas são as motivações, não só a motivação econômica, exatamente. Por isso que a gente falou da necessidade de interpretação, né? De não considerar aquilo, está posto assim, vai ser sempre assim, né? A síndrome de Gabriela, que eu sempre falo: eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim. Não, a gente precisa moldar e usar aquilo que é factível, né? Não ficar só, a teoria é importante, mas não é restrita a ela, as nossas ações aí, especialmente considerando toda a influência que nós temos aí na atualidade. Vitória da Conquista, na Bahia: concordo que hoje são muitos os fatores motivacionais para o ambiente de trabalho. Perfeito. Temos perguntas também. Aqui, pessoal de Bebedouro, São Paulo: há alguma ferramenta específica para elaborar a pesquisa de clima organizacional ou mesmo clima organizacional? As ferramentas que nós utilizamos aqui, prioritariamente, são o questionário, o painel de debates e também a entrevista, né? São as principais técnicas aí para a aplicação da PCO que nós apresentamos, tá? Itajubá, Minas Gerais, acho que é isso, né? Professora, qual seria o grande entrave de aplicar melhorias na organização após uma pesquisa de satisfação ruim? Legal essa sua pergunta, porque muitas vezes as empresas pensam que só vão dar o feedback, a devolutiva, se os resultados foram bons. Se o negócio foi ruim, é melhor eu ficar quietinha aqui, eu não vou falar, não vou admitir que está tendo alguma fragilidade. Muito pelo contrário, os resultados precisam ser divulgados, se são bons ou se são ruins. Qual que pode ser aí o principal impeditivo, né?
é não ter a conscientização da direção e dos líderes para a aplicação dos planos de ação, porque não basta simplesmente sensibilizá-los para implementar. Às vezes, aplicar a pesquisa, ok, vamos fazer, pode fazer, não tem problema. Mas quando vem os resultados, se tem que mexer no bolso, se tem que investir, se tem que trabalhar com outros aspectos, pode ter, de novo, que tem uma certa resistência. E aí, se não tiver esse engajamento, esse envolvimento de quem tem autoridade para fazer as coisas acontecerem, infelizmente, a gente não consegue colocar em prática. Então, isso também é fundamental. Por hora, nós vamos seguindo aqui de conteúdo, mas teremos outra oportunidade de interação ainda nessa aula. PCO, montagem e análise. Então, o que é preciso ser verificado quando eu monto ou quando eu elaboro a pesquisa de clima organizacional? Como que eu analiso os dados em função daquilo que eu coletei, seja por meio de questionário, de entrevista ou de painel de debate. Então, é isso que eu apresento para você aqui no quadro agora. Os tópicos que podem ser verificados, tá? E aqui são alguns exemplos, alguns elementos, por exemplo, qual que é o significado do trabalho realizado pelos colaboradores. Então, isso é passível de investigação. Se eles estão satisfeitos com salários e benefícios, como que é estabelecida na percepção de cada um a integração dos departamentos, porque às vezes para a organização está tudo bem, está tudo tranquilo, e na percepção do indivíduo pode ser que não haja essa integração. Como que se dá a questão de liderança, de comunicação? Como que se dá informações aí de progresso profissional, de carreira? Tem algum tipo de planejamento? Isso é explícito? O relacionamento interpessoal entre superiores, entre pares? A questão dos processos de decisão, a tomada de decisão. As pessoas, os profissionais são envolvidos ou a tomada de decisão é só da gerência, da liderança? É participativo, não é? Como que é o ambiente profissional, seja aí a estrutura física, também a questão funcional, de organograma, como que é a imagem que esses indivíduos têm da empresa, se eles estão aí alinhados com a direção e com as estratégias. Então, uma série aqui de tópicos que podem ser verificados. Questão de liderança, de remuneração, de relacionamento interpessoal, pode ser algumas das dimensões, portanto, que nós vamos verificar. Então, eu trago um conceito na sequência que vai falar justamente dessas dimensões. Vamos lá no quadro novamente. Definir junto à direção, aos gestores e ao comitê quais que serão essas dimensões a serem pesquisadas. Então, a gente precisa colocar nesse instrumento, seja ele qual for, uma quantidade de perguntas que cubra de forma satisfatória essas dimensões. Então, se eu quero lá dar conta, por exemplo, de salários e benefícios, eu não simplesmente me restringo aí a perguntar, você está satisfeito com o seu salário? E aí eu posso colocar uma pergunta fechada, sim ou não. E se eu quero identificar realmente se há alguma chance desse funcionário buscar uma recolocação em função da remuneração, se eu só colocar sim ou não, eu não tenho critérios, não tenho oportunidade de entender qual que seria o motivador para ele buscar uma outra oportunidade no mercado. Então, perceba que eu posso colocar essa questão, sim ou não, mas eu posso junto colocar uma outra questão, por exemplo, que tipo de proposta levaria você a considerar uma recolocação profissional em termos de concorrência? E aí a pessoa vai ter que escrever, olha, se me pagassem um salário assim, assim, assado, ou eu estou satisfeito, ou eu acho que poderia atrelar o meu desempenho a metas, eu poderia ter uma bonificação, e aí dá margem para que esse funcionário possa aí descrever de fato as suas sugestões e não simplesmente manifestar a sua insatisfação ou satisfação com a remuneração. Então, a escala de graduação de respostas também é importante. Ela faz com que nós tenhamos resultados mais concretos. Vou mostrar outras formas ali no quadro. Perceba aqui, opções de graduação. Eu posso ter algumas respostas do tipo 4 principais, 4 alternativas. E aí, aqui vamos considerar essa escala. Resposta sempre, quase sempre, nunca ou não tenho opinião.
aqui tem um fator importante. Não tem opinião é um tipo de escala que em algumas questões pode ser válido e em outras não. Por exemplo, como que é o relacionamento com o seu chefe? Se eu coloco não tem opinião, a pessoa fica em cima do muro nessa escala de respostas. Por outro lado, se eu pergunto assim, qual é a sua satisfação, não, qual a sua opinião sobre o transporte de vans oferecido pela organização? E se eu sou um gestor e eu não uso a van, é melhor que eu responda que eu não tenha opinião do que eu indique algum fator satisfatório ou insatisfatório de algo que eu nem faço uso. Então, percebe que não existe uma graduação específica que é melhor ou não. Ela precisa ser moldada em função do objetivo. Qual que é a dimensão a ser analisada? Significa que eu posso colocar ali alternativas diferentes, graus diferentes, em função daquilo que está sendo questionado num mesmo instrumento de coleta de dados, tá? Então, não precisa ser engessado. A gente não pode aí deixar as pessoas em cima do muro, tem que fazer com que elas se posicionem, mas de acordo com as dimensões. Então, também não pode ter resultados que não permitem ou que retratem de maneira errônea a realidade. Se eu falo o transporte é bom, é ruim ou não tenho opinião, eu dou margem para quem não usa não falar. Ela não usa, ela não pode dizer nada. Ela não colocaria assim, é bom ou não é, se ela não tem nem conhecimento de causa a respeito disso. Então, percebe lá no quadro também que tem outras escalas, né? Aqui, por outro lado, se eu coloco escalas com 5 possibilidades, eu também tenho uma tendência central. E essa tendência central, ela não indica nem que está muito bom ou nem que está muito ruim. Então, eu também posso mudar aqui essa percepção, considerando aí a realidade, ou se eu coloco sim ou não, se a resposta vai ser distorcida e em que ponto, tá? Eu preciso parametrizar, identificar esses parâmetros antes de aplicar qualquer tipo de questionário. Via de regra, existem algumas palavrinhas aí que nos ajudam nessa interpretação de resultado. Então, sempre, quase sempre, sim, mais ou menos, são indicativos aí que podem representar satisfação. Enquanto raramente, não e nunca indicam insatisfação. Sempre assim, professora? Não, são indicativos, tá? A gente precisa, de novo, verificar aí a realidade e a aplicação. E como que forma aí a tabulação? Como que a gente percebe em função daquilo, então, que foi ali parametrizado, das respostas, a gente precisa ter esses dados transformados em informações. Porque os dados, e aí a gente entra um pouquinho lá na disciplina de gestão de conhecimento, quando eles são simplesmente dados, são ali desconectados, não nos trazem informações. Eles precisam ser sistematizados, trabalhados para que se transformem em informações que vão, de fato, dar um panorama daquela realidade. Então, a gente precisa compilar e tabular esses dados. Então, é sobre isso que a gente fala ali na sequência. A tabulação, ela pode considerar algumas variáveis diferentes aí. Então, com apoio nesses dados estatísticos, para informar ou para alcançar informações relevantes acerca das percepções daqueles indivíduos, eu posso ter algumas relações aí ou pretender fazer algumas respostas ou compilar essas respostas em função de questão ou em função de cargo, né, nível hierárquico, por diretoria ou por regime de trabalho das pessoas que responderam. Eu posso tentar fazer uma compilação pela escolaridade, pelo sexo, pelo índice de satisfação geral, por departamento, por área, por tempo de casa ou de serviço ou por idade. Então, aqui são alguns tipos de critérios aqui de tabulação. Preciso ter cuidado aí e um cuidado especial para fazer essa exigência também no questionário. Por quê? Muitas vezes a gente aplica um questionário com a intenção de preservar o anonimato, mas aí você coloca no questionário questões do tipo nome não, desculpa, está preservando identidade, não vai colocar nome, né? Mas coloca lá idade, departamento, sexo, escolaridade. Vamos considerar que é a recepção, né? Aí você já sabe que a recepcionista tem lá, ela é mulher, na faixa de 30 a 40 anos, tem uma escolaridade X, então não precisa colocar o nome. Pelo perfil traçado, você já vai saber exatamente quem respondeu aquele questionário. Então, se as perguntas aí, essas informações, esses dados não forem essenciais para
para os objetivos traçados, é melhor que não coloque, para não ter esse critério, não colocar em credibilidade, que a pessoa não se sinta também não tenha interpretações ou não escreva aquilo que os gestores, os líderes simplesmente querem ouvir, ao passo que ela poderia responder com sinceridade e aproveitar desse recurso de PCO como uma oportunidade mesmo de falar aquilo que pensa. Então, só elenque aí, ou só coloque mesmo de fato as informações que são relevantes e que são indispensáveis para a interpretação posterior. PCO, resultados. Então, como que a gente vai trabalhar aí com os dados que foram levantados na pesquisa? Nós já fizemos a escolha de uma aplicação, de uma técnica, uma ferramenta, já elencamos os dados, as dimensões que nós precisamos trabalhar, investigar, já entendemos como parametrizar, então, esses dados para questionar da maneira correta, já compreendemos que é importante fazer a sistematização por meio de uma metodologia de compilação e tabulação de dados, e como que nós vamos apresentar esses resultados agora, consolidá-los para que eles sejam conhecidos, divulgados entre ali as pessoas que responderam, entre os diretores, a parte lá de gestão da organização, né, a área de gestão. Então, vamos entender sobre esses resultados agora. O desdobramento dessas interpretações é fundamental, né? Os números absolutos podem esconder informações relevantes. Por isso que a gente falou da importância de correlatar aí, ou fazer correlações para ter esse entendimento completo da percepção de todos os colaboradores, considerando aqueles critérios que foram escolhidos para a especificidade do negócio, né? Para aquele ambiente específico. Então, se foi a dimensão de comunicação, de estilo de liderança, de gestão, de relacionamento, a gente vai tendo esses desdobramentos aí em relação a essas respostas. Então, lembrando aqui que quando a gente fala dos dados, a gente tem informações cruas, sem análise, né? São números aí, e aí a gente precisa de informações de fato absolutas fazendo essas correlações, tá? Quando se fala em resultados também, a gente pode considerar o índice de satisfação, que é outro indicador bastante importante aí na área de gestão, que apresenta também o número de representantes e o resultado geral, uma referência aí para comparação com a própria empresa, inclusive, né? A gente pode comparar daqui a pouco com a própria empresa daqui a um tempo ou com outras empresas concorrentes por meio de resultados divulgados aí em associações também. A gente fala que a comparação, então, e esses resultados recuperados e comparados a longo prazo não precisam necessariamente ser olhados só internamente. Ah, mas professora, como que eu vou ter acesso aos meus concorrentes? Talvez não tenha acesso a muitas informações detalhadas, a não ser que você tenha um informante lá na concorrência. Mas existem associações comerciais, industriais, locais, municipais, regionais, que dão uma referência também das práticas que são implementadas. Às vezes, sugestões que não são muito complexas, que são simples, mas são desconhecidas. Então, o fato de você ter acesso a reportagens, a publicações do tipo das melhores empresas para se trabalhar, Great Place to Work, também vão elucidar e vão permitir essas comparações, não só com os próprios resultados, também com os resultados dos concorrentes. PCO, divulgação. Também faz parte do processo o retorno dos achados. Então, nós falamos aqui de, claro, muitas vezes compilar, né, esses resultados aí, podemos transformá-los em gráficos, por exemplo, mas nós precisamos divulgar entre todas as pessoas ali que participaram do processo. Então, após a tabulação dos dados e análise dos resultados, a gente precisa minimamente aí realizar um relatório. Esse relatório deve ser o mais completo possível. Então, antes de informar para os participantes efetivamente, tá? Eu vou informar os gestores, os líderes, e aí sim eu vou fazer esse relatório completo.
Uma forma eficaz de se elaborar o relatório é por meio da apresentação de gráficos, comentários aí pertinentes a cada um deles. Então, às vezes eu coloco o gráfico, coloco a legenda ou uma breve descrição daquilo que foi o objetivo ali e como é que foi alcançado. Então, serve aí também para fonte de consultas, né, posteriores, para ter essa comparação, registra e documenta esses dados. E os gráficos aqui, eles são uma estratégia muito interessante mesmo, que trabalha com essa proposta de agregar aí tanto os dados numéricos, né, a gente pode colocar lá os índices no gráfico, mas agrega também as informações qualitativas, né, elucidando a descrição de cada um. Então, a gente tem aqui a divulgação dos resultados aos colaboradores, também é essencial. Mas para os colaboradores, a gente não passa aquela versão mais completa, né, mais integral dos resultados. A gente faz lá uma apresentação mais genérica. Os canais de comunicação podem ser jornais internos, murais, reuniões presenciais com os líderes, com os funcionários. Pode ser compartilhado lá um resumo pela intranet, por edições especiais de jornais internos, quando houver e assim por diante. Os colaboradores, então, têm os dados de forma mais compactada, aí, clara e objetiva, que vão elucidar os resultados gerais da organização. Então, eles precisam ser, de fato, sintetizados aí e podem ser principalmente resumidos, né? Não tem informações tão complexas. Mais do que simplesmente apresentar os resultados, a gente precisa propor esse plano de ação. Então, se foi percebido que há uma deficiência importante em termos de maquinário lá, numa determinada indústria. Então, pode-se propor que a máquina vai ser comprada, em quanto tempo, e aí vai ter o treinamento das pessoas para operacionalizarem essa máquina, que vai ser estruturado também em ciclos, em grupos, com qual tempo de planejamento. Então, você percebe ali a sugestão, implementa, indica quem que vai ser o responsável por tomada de decisão, se envolve ou não uma compra, se envolve uma ação, que tipo de ação e em quanto tempo ela vai ser realizada. Então, mais simplesmente do que mostrar os resultados, é demonstrar o que vai ser feito em função daqueles resultados. Lá no quadro, portanto, a elaboração do plano de ação faz com que a diretoria, no primeiro momento, analise os pontos críticos e decida aí pelas ações e melhorias que podem ser implantadas. E aí, de fato, se divulga e apresenta esse cronograma de implantação aí para todos os funcionários. Eles podem, por exemplo, estar se comprometendo aí ao alcance dos resultados, das estratégias estabelecidas, e a gente vai definindo as prioridades de atuação para melhorias. Então, esse formato de plano de ação também, ele possibilita que seja bem concreto, né? Ele dá evidência para o funcionário de que aquilo vai ser feito, em quanto tempo vai ser feito. Não fica no mundo das ideias ou das palavras e das promessas. Então, esse plano de ação, ele mostra quem que são os envolvidos, que tipo de ação vai ser feita e em quanto tempo. Isso dá uma credibilidade muito grande para a pesquisa de clima organizacional, porque aí se fecha o ciclo de investigação, de retorno e de implementação de estratégias. De novo, aquela pergunta, né, que veio ali no momento de interação, se mostrando a conscientização da liderança dos gestores ou de quem tem poder de tomada de decisão, de permitir que essas ações sejam de fato implementadas para que haja melhoria ali naquele ambiente. Resolução da situação problema, empório urbano, questionário e resultados. E agora nós vamos fixar, então, os conceitos estudados nessa segunda fase da nossa aula aqui, voltando justamente à aplicação de um instrumento de coleta de dados para elucidar aquilo que se busca investigar numa pesquisa de clima organizacional. Então, nós vamos ler e responder juntos a situação. Vamos lá no quadro. A empresa está estruturando a pesquisa de clima organizacional e o senhor Rui agora solicitou a você a elaboração de um questionário para a empresa Empório Urbano. Então, ele escolheu que essa é a melhor técnica ou ferramenta que pode ser utilizada. Após a aplicação dessa pesquisa aí, ou do plano, né, da pesquisa de clima organizacional, o senhor Rui precisa conhecer os resultados.
Então, o que o senhor Rui precisa saber aí ou esclarecer? Quais que são as dimensões que você pode trabalhar? E aqui a gente pode, então, eleger aquele comitê dentro do Empório Urbano, que são os representantes de área que vão identificar ou vão indicar quais elementos são esses. Qual será que é a escala de pontuação que pode ser usada? Então, aqui a gente lembra daquela questão da graduação das respostas, né? Em função também das perguntas que vão ser colocadas. E aí, que tipo de perguntas vão ser mais adequadas para o questionário? A gente usa perguntas abertas ou fechadas? Ou usa perguntas abertas e fechadas? Como que a gente vai fazer essa construção do instrumento de coleta de dados? Então, o questionário normalmente tem perguntas fechadas, mas nada impede que a gente coloque depois aquele campo para que as pessoas preencham. Então, geralmente fala qual a sua opinião. Pode ser embaixo lá da pergunta ou no final do questionário para acréscimo de informações que são aí importantes ou dos conteúdos que por acaso não foram contemplados naquele instrumento. Também como que serão apresentados os resultados e aí, né, depois de compilados e tabulados os resultados e como que nós divulgamos efetivamente para que todas as pessoas tenham conhecimento. Então, são os nossos desafios aí. Resolvendo, é importante que no questionário estejam claras, né, as informações sobre os objetivos da pesquisa e sobre a importância de um preenchimento correto. Também precisa demonstrar lá a relevância da participação consciente, para que todos sejam lá honestos, sinceros, transparentes em suas respostas. E a gente diz também que a pessoa sozinha, sem ajuda, aí muitas vezes não vai entender o motivo daquela pesquisa. Então, professora, mas a gente já convidou todos a realizarem, falamos da importância dessa pesquisa, então as pessoas já sabem. Nunca tem essa certeza. Às vezes a pessoa não entendeu direito ou não percebeu a importância daquilo e vai fazer de qualquer jeito. Então, sugere-se que, especialmente quando a ferramenta é um questionário, que você faça um cabeçalho mínimo falando, olha, essa pesquisa tem como objetivo elucidar as suas informações, suas percepções acerca disso, disso. Os dados serão sistematizados e devolvidos para que explique para qual que é a proposta daquele instrumento. Se é uma entrevista pessoal, a mesma coisa, precisa explicar o motivo, por que as pessoas estão ali. Na sala de debate, em grupo, a mesma coisa. Os objetivos precisam ser descritos novamente. Ainda nesse quadro aqui, a gente tem a importância, né, de aplicar todas as etapas, isso é fundamental, considerar que a gente tem que seguir uma metodologia, né, para sucesso desse processo. Então, aqui lembra dos ingredientes que tem a conscientização da direção, a formação do comitê, a sensibilização das pessoas, né, quais que são lá as dimensões, análise e tratamento, divulgação de resultados e também a implementação de um plano de ação. A divulgação dos resultados, então, precisa ser clara, precisa ser verdadeira e a gente precisa elucidar aí também para o senhor Rui que a PCO é uma importante ferramenta de gestão nas organizações, porque ela é pautada aí por indicadores, né, que vão, a partir da escuta dos colaboradores, representar aí como que a empresa pode gerir o clima organizacional. Então, da mesma maneira que também nós passamos ali e esclarecemos naquele momento de interação, né, no primeiro momento que tivemos, ainda que os resultados não sejam tão satisfatórios, é fundamental que seja apresentada a devolutiva e, mais ainda, que sejam indicados quais os planos de ação para melhorar aquela situação. Então, se ficou evidente que há uma falha em um determinado processo, o que vai ser feito? Qual que é o planejamento, qual que é a atitude, a postura que vai ser tomada para que aquilo seja solucionado, tá? Então, o clima tá bom? Ótimo. Então não precisa mexer. Não, que tipo de ações que nós vamos fazer para manter ou para melhorar esse clima? O clima não tá legal? Que tipo de ações a gente vai fazer para minimamente atingir um clima satisfatório? E é sobre isso que a gente tem aí que considerar em diferentes realidades, em diferentes segmentos. Interação. Mais uma oportunidade de interagirmos aqui com compartilhamento de ideias, experiências, relatos ou esclarecimento de dúvidas. Então, aproveite que é o último dessa disciplina. Eu vou consultar o chat e já volto.
Retomando aqui, com bastante participação de vocês, fico bem feliz. Teixeira de Freitas, da Bahia. Professora, quais erros não se pode cometer em pesquisa organizacional? Eu diria que é o erro de fazer as coisas atropeladas sem metodologia. É um erro crucial. Se a gente segue uma metodologia, a gente considera as dimensões, os parâmetros, quem que precisa envolver, sabe da necessidade de conscientização, sabe da necessidade de devolutiva. Pode ser que não seja a melhor pesquisa mas que não seja, podia ser feito diferente. Mas você fez seguindo um critério, seguindo uma metodologia e não tem como ela dar errado. Tá? Ela pode ser melhorada? Pode. Mas a pior coisa é fazer com atropelamento, fazer só por fazer, não implementar os resultados. Se seguir uma metodologia, ela vai dar certo, tá? Pessoal de Ribeirão Preto, São Paulo. Professora, qual seria a periodicidade adequada para uma pesquisa de clima, excetuando-se algum motivo pontual? Excetuando a questão de precisamos fazer uma pesquisa para descobrir o que está acontecendo nesse momento. A sugestão aí é que seja feita minimamente de forma anual. E aí, pelo menos a cada 2 anos. Mas o ideal seria anualmente mesmo. Pessoal de Ipatinga, Minas Gerais, fez um comentário aqui. O objetivo central da PCO é entender melhor como a cultura organizacional atual está apoiando ou prejudicando o ambiente de trabalho. Perfeito, a relação entre clima e cultura influenciando nos resultados. Por isso que é importante sempre investigar e pesquisar. Temos aqui também Taiobeiras, Minas Gerais, falei certo? Espero que sim. Financeiramente falando, é muito interessante investir no clima organizacional da empresa, já que se o clima é bom, a equipe rende mais e dá mais lucro. Perfeitamente. Então, essa conscientização que a gente tanto bate na tecla, né? Eu fico aqui repetindo, essa aderência da gestão é fundamental. Quando há esse entendimento aqui, né? Essa compreensão da importância que isso vai trazer até em retorno financeiro, investimento, em ganhos para a organização, há muito mais facilidade de se implementar os planos de ação. Então, se não tiver essa sensibilização, parece bobagem. Eu preciso convencer o líder, o gestor, de que isso é importante. Mas o convencimento vem muitas vezes por meio do retorno, né, da satisfação, da minimização de rotatividade, dos ganhos que vão ser muitas vezes em curto, muitas vezes em longo prazo. E aí a gente vai moldando de novo de acordo com a realidade. Pessoal de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Olha, o chat não para aqui, ó. Vocês estão mandando muitas participações aqui. Corumbá, Mato Grosso do Sul. Professora, qual a melhor forma de proporcionar o feedback aos respondentes da PCO? Legal essa questão, a gente não comentou sobre isso durante a aula, né? De novo, tem melhor forma? Não, existe a melhor para aquela realidade. Então, vamos considerar que empresas mais complexas, né, com estruturas maiores, vão precisar pensar se o problema é específico, ele pode ser devolvido para uma área específica, nessa forma pode ser convidado ali para conversar pessoalmente com os gestores, que tipo de resultado vai ser feito, ou pode ser impresso aí e divulgado aí de forma mais aquela a gente falou de uma forma mais clara, mais objetiva, alguns tópicos, isso pode ser entregue eletronicamente, impresso, mas eu acho que vale sempre o reforço do olho no olho, sabe? Da explicação, desse acompanhamento, relacionamento, a gente fala de pessoas, fala de gestão de pessoas, né? A nossa disciplina aqui, para mim, nada substitui esse olho no olho, ainda que aqui mediado por tecnologia, sabe? Essa troca, essa interação, essa conversa, ela é muito válida, especialmente quando ela envolve, né, melhorias, novas rotinas, novos processos. Então, temos outras questões aqui, mas acho que, via de regra, eu consegui atender as diferenças aqui de questionamentos. E aí nós vamos encerrando esse momento de questões, mas eu trouxe uma recapitulação da nossa aula que a gente vai ver na sequência. Recapitulando, então hoje nós falamos especialmente sobre pesquisa de clima organizacional, abordando aí os fundamentos básicos para a implementação, quais são os instrumentos principais utilizados, os modelos de PCO, como que nós fazemos a análise, nós compreendemos aí os resultados e como que nós fazemos a divulgação, né, desses resultados. Então nós apresentamos hoje aqui, por meio da pesquisa de clima organizacional, as percepções aí das
das pessoas, né, para a melhoria contínua do trabalho, que geram satisfação e implicam nesse círculo virtuoso. O que eu quero deixar para vocês aí, como lição dessa disciplina, é que nenhuma ação isolada vai garantir mesmo um bom clima organizacional. A gente precisa adotar um conjunto de ações que relacionadas, correlacionadas, vão propiciar essa inovação, essa melhoria no clima e principalmente nos resultados. Então, para mim, foi uma alegria poder compartilhar essa disciplina com você, de gestão de pessoas, uma área que eu sou extremamente apaixonada, apesar da minha formação aí na área de gestão, de administração, e eu quero ter a oportunidade, então, de te encontrar futuramente, aí, seja mediada por tecnologia, seja nas redes sociais, ou profissionais, mas com a certeza de que você vai ter aí um crescimento gigantesco e vai brilhar na carreira que você escolher. Então, te encontro numa próxima oportunidade e desejo sucesso aí na sua trajetória profissional.